Audiolivro no roteiro de Jesus. Quarta parte. Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. 53. Nas hesitações de Pedro. Logo depois de se estabelecerem os apóstolos em Jerusalém, em seguida as revelações do Pentecostes, ia o serviço de assistência social maravilhosamente organizado, não obstante as perseguições que se esboçavam, quando a casa acolhedora, dirigida por Simão Pedro, foi procurada por uma infeliz mulher. Trazia consigo todos os estigmas das pecadoras. Fora lapidada e exibia manchas sanguinolentas na roupa e em frangalhos. Pronunciava palavras torpes. Revelava-se semilouca e doente. As senhoras do reduto cristão retraíam-se, alarmadas, e o próprio Pedro, que recebera preciosas lições do Senhor, vacilou quanto à atitude que lhe seria adequada. Como haver-se nas circunstâncias? Destinava-se aquele abrigo ao recolhimento de criaturas desventuradas. Entretanto, como classificar a triste posição daquela mulher que naturalmente buscara o vaso da angústia nos excessivos gozos da vida? Não estaria a sofredora resgatando os próprios débitos? Se bebera com loucura na taça dos prazeres, não lhe caberia o fel da aflição? Dispunha-se a rogar-lhe que se afastasse do asilo, quando recordou a necessidade de orar. Se o caso era omisso nas disposições que regiam o Instituto Fraterno, tornava-se imperioso consultar a inspiração do Messias. O mestre lhe ditaria o recurso, buscar-lhe-ia, por isso, o conselho na prece ardente. Enquanto a infortunada aguardava a resposta sob o apupo de pequena multidão que lhe contemplava as feridas, o apóstolo buscou a solidão do santuário doméstico e exorou a proteção do amigo divino que fora crucificado. Em breves instantes, viu Jesus, nimbado de claridade resplandecente, não longe de suas mãos, que se estenderam suplicantes. Mestre, rogou Pedro, atacando diretamente o assunto, como quem sabia da brevidade daqueles momentos inesquecíveis. Temos à entrada uma pecadora, reconhecidamente entregue ao mal. Ajuda-me, inspira-me, que farei? O Salvador entreabriu os lábios sublimes e falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. O discípulo entendeu a referência, mas, ponderando a grave responsabilidade de quem administra, acentuou: Senhor, estamos agora sem tua orientação direta e visível. Recebê-la-emos neste lar para quê? A fim de julgá-la? Com o mesmo olhar sereno, Jesus replicou: Nesse mistério permanecem na terra numerosos juízos. Para fazer-lhe sentir, então, a extensão dos erros, indagou Simão em lágrimas. Não, Pedro, tornou o mestre, para dar-lhe conhecimento da penúria em que vive, conta nossa irmã nas vias públicas milhares de bocas que a amaldiçoam e outras tantas mãos que a apedrejam.
para conferir então a noção do padecimento em que se mergulhou por si mesma? Também não. Em tarefa ingrata como essa, vivem aqueles que a exploram, dando-lhe fome e sede, pranto e aflição. Para dizer-lhe das penas que a esperam neste ou noutro mundo, então? Ainda não. Nesse labor terrível respiram os espíritos acusadores, que não hesitam na condenação em nome do Pai, olvidando as próprias faltas. O ex-pescador de Cafarnaum então chorou, súplice, porque no íntimo desejava conformar-se com os ditames da justiça, exemplificando simultaneamente com o amor que o Cristo lhe havia legado. Arquejava soluçante, ignorando como prosseguir nas indagações. Mas Jesus dele se acercou, iluminando e benevolente, enxugou-lhe as lágrimas que corriam abundantes e esclareceu. Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. O nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre o acesso à nossa irmã transviada e auxilia no erguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Arranca da morte e traze-a para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Logo após, entrou em silêncio, diluindo-se-lhe a figura irradiante na claridade evanescente da hora vespertina. O apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou a extensa fileira de irmãos espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher acolhedora. Entre, a casa é sua. Quem sois? Interrogou a infeliz assombrada. Eu? Falou Pedro, com os olhos empapuçados de chorar. E concluiu: sou seu irmão. Mensagem extraída do livro Luz Acima, capítulo 36.